Eu fui vigilante daquele cemitério por vários meses, das 10 da noite às 6 da manhã. Meu trabalho era fácil e bem simples. Sentar na sala dos monitores e observar o cemitério através das câmeras, sem sair da sala. Qualquer problema, que na maioria das vezes eram causados por adolescentes bebendo e bagunçando, eu simplesmente ligava para a polícia e esperava para ver a cambada correr. Porém, numa certa noite, toda aquela tranquilidade, todo aquele conforto de não ter que sair e enfrentar os vivos ou talvez os mortos, foi para o beleléu. Acabou. Eu jamais tive coragem de sequer entrar naquele ou em qualquer outro cemitério. Era uma noite de domingo. Desde o momento que cheguei, achei o cemitério mais frio, mais silencioso, mais sinistro, mais morto que qualquer outra noite. Ao comentar com meu colega do turno anterior, ele respondeu com um tom de deboche que não achava não, que estava tudo como sempre e que todo mundo continuava no mesmo lugar. Depois que ele saiu, eu peguei um copo de café e sentei frente aos monitores, olhando para cada imagem das câmeras espalhadas pelo cemitério. Puxava uma imagem para o centro da tela, não via nada e passava para a seguinte. As horas foram passando e lá por volta da 1 da manhã, tudo começou. Primeiro, os calafrios e arrepios por todo o corpo, que cheguei a pensar que estava pegando uma gripe ou qualquer outra coisa. Depois, a sensação que estava sendo observado, que de alguma maneira, de algum lugar, alguém me olhava. Mas de onde, se não havia ninguém mais na sala? E outra vez comecei a puxar imagem por imagem, da número 1 ao número 20, do portão de entrada aos mausoléus do fundo. Não havia nada, nada que pudesse explicar o que sentia. A sensação continuava, o frio e os arrepios também. Até que uma das câmaras do meio do cemitério apareceu um senhor de cabelos brancos segurando uma rosa e de pé ao lado de uma catacumba como se estivesse rezando. E fiquei olhando para o senhor pensando se chamava a polícia ou não. Resolvi deixá-la ficar um pouco mais e mudei de câmera. Depois de olhar todo o resto do cemitério, puxei a imagem da catacumba onde estava o senhor. Ele já não estava. Já havia saído. Eu levantei, peguei um pouco mais de café e ao voltar a sentar, quase tive um ataque do coração. Aquele mesmo senhor estava de pé ao lado de uma outra catacumba, poucos metros da porta da minha sala, ainda com a rosa na mão. Dessa vez, eu decidi sair e conversar com o senhor. Porém, para meu espanto e surpresa, a porta não destrancava. Até parecia que a chave não servia. Preocupado, mudei de ideia e peguei o telefone para chamar a polícia. Mas para meu desespero, o telefone estava desligado. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu podia era ficar de olho naquele senhor e pedir a Deus que ele sumisse. Mas ele não sumia. Continuava na mesma posição, olhando para minha sala e com a rosa na mão. E enquanto olhava para o senhor, pensando que era alguma pessoa conhecida ou por um milagre a polícia, puxei a imagem da câmera que focava em direção da entrada da sala para ver quem era. O meu espanto foi ainda maior, pois não havia ninguém frente à porta. Quem batia? O senhor? Impossível. Ele continuava no mesmo lugar, olhando para a sala. E para piorar a situação, a maçaneta da porta começou a sacudir. Sem saber o que fazer, virei apavorado para a porta e gritei que, pelo amor de Deus, parasse com aquilo e me deixasse em paz. E graças a Deus, ele me ouviu, parou de chacoalhar a maçaneta e sumiu da imagem do monitor. Porém, naquele momento, eu senti o peso de uma mão bem no meu ombro.
Eu nem tive tempo de virar e ver quem era. Minhas forças acabaram e tudo escureceu. No dia seguinte, eu fui encontrado desmaiado no chão. Sobre a mesa dos monitores estava uma rosa. Isso aconteceu em 2006. Eu tinha 12 anos e de vez em quando ia passar a noite na casa do meu primo da mesma idade e que vivia umas 4 ruas da minha casa. Naquela noite eu jantei e por volta das 19 horas dei um cheiro na mamãe e saí caminhando. No último quarteirão, antes de chegar à rua do meu primo, existia um cemitério velho onde eu e ele passávamos horas e horas admirando as fotografias e as datas sobre as catacumbas, algumas do século XIX. Ao chegar bem em frente ao portão, eu escutei o som de um cachorrinho que parecia chorar como se tivesse preso ou amarrado em algum lugar do cemitério. Como desde pequeno fui apaixonado pelos animais, resolvi entrar e procurar pelo cachorrinho. Eu entrei e fui avançando para o centro do cemitério, seguindo o som do choro. Ao chegar a uns 5 metros do cachorrinho, ele parou e eu fiquei chamando por ele. Poucos segundos depois, ele apareceu saindo de trás de uma das catacumbas. Não era um cachorro. Era um estranho sujeito imitando um cachorrinho. Eu disparei na carreira em direção ao portão, correndo e olhando para trás, com medo de estar sendo seguido pelo sujeito. Ao chegar na saída, eu parei e olhei para trás. Eu já não vi o sujeito. Porém, ele continuava chorando e imitando o cachorrinho lá de dentro do cemitério. Quem era e por que imitava um cachorro? Não tenho a menor ideia. Só sei que depois daquele susto, eu nunca mais fui para a casa do primo de noite.